Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como é que foi do Dia dos Pais? Hã? Bem, amém. Hã? Vamos orar para dar início, né? Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque em primeiro lugar podemos te chamar de Pai. Que privilégio maravilhoso. O Senhor é o Pai das luzes. O Senhor é o Pai nosso que estás no céu. O Senhor é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é o Pai de todos os redimidos em Cristo Jesus, Deus. Nós te louvamos, Deus, e o Senhor é o Pai verdadeiro. Queremos apresentar esse culto diante do Senhor, Deus, não com base nos nossos méritos. Se nós fôssemos apresentar sacrifícios, Deus, eles seriam sacrifícios falhos, quebradiços, rotos, Deus, com defeito, Deus. E não poderíamos te cultuar, Deus. Na verdade, nenhum sacrifício que apresentássemos, Deus, por mais que nos esforçássemos para deixar perfeito, certo, eles não atenderiam teu padrão, Deus. Por isso, nós chegamos aqui para te cultuar com o único sacrifício aceitável, Deus, que é o sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote, Deus. O sangue que nos purifica de todo pecado, Deus. O sangue do Filho amado, Pai. É com base nos méritos de Cristo Jesus que nós nos atrevemos a te adorar e cultuar nesse momento, Pai. Bendito seja o teu santo nome, bendito e honrado seja o nome do teu Filho. Glórias a Deus pelo teu Santo Espírito. Amém e amém. Deus abençoe. Queridos, antes nós temos um momento de oração e louvor, eu queria que nós começássemos o culto de hoje, né, com essa oração que é a nossa oração, a oração de todo mundo, de toda a igreja, né? Pai nosso que estás nos céus, né? Abram comigo em Mateus. Eu sei que você sabe, decora a oração. Capítulo 6, né? Aliás, nós, de alguma maneira, nós nos apegamos a essa versão de Mateus, porque tem a versão do outro evangelho, né? Mas a gente, de Lucas, né? Nós apegamos a versão que vem em Mateus, né? Então, se você que está aqui presente, você pudesse colocar de pé para ler. Os irmãos que estão em casa, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai desse modo: Pai nosso que estás no céu. Quem tem Almeida século 21, né, quiser acompanhar comigo, ou se você tiver uma versão parecida, então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a oração, Jesus encerra dizendo o seguinte após a oração: porque se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Pode sentar. Irmãos, vejam que três coisas eu queria chamar a atenção. Essa obviamente não é a mensagem, mas só para meditar no texto. Primeiro que a ênfase no Pai vem várias vezes, né? Várias vezes ele fala: Pai, Pai que está em secreto, procura o teu Pai sabe o que você precisa, mesmo antes de você pedir. E alguns dos que estão aqui, os que estão em casa, não tem mais consigo o Pai. O Pai já partiu, já está na glória, não está mais aqui. Não é verdade? Alguns perderam seus pais ainda quando eram crianças, não tiveram o privilégio de desfrutar da presença do Pai por muitos anos, não é verdade? Outros por uma razão ou outra. Mas todos nós, independente se ainda temos nossos pais ou não, nós temos um Pai que está no céu. E não importa a tua idade, você tem 1 ano, se tem 90, Ele é Pai. Pai daqueles que são dele. De todos Ele é Criador, mas Pai daqueles que foram feitos cordeiros em Cristo Jesus. Então, nós temos um Pai que está no céu, que sabe das nossas limitações, nossa fragilidade, sabe o que nós precisamos mesmo antes de nós pedirmos. Isso é bom para acalmar o nosso coração, né? Porque tantas vezes a gente ora para Deus, parece que a gente fala: Deus, será que o Senhor não está ouvindo? Eu tenho pedido tanto, orado tanto, o Senhor não ouve. Mas Ele sabe o que a gente precisa, mesmo antes da gente pedir. Então isso acalma o coração, né? Segunda coisa, o texto diz aqui: livra-os do mal. Aqui, não nos deixe cair em tentação. Essa é uma oração que está no coração de cada cristão, né? Nos livra da tentação. E não nos deixe cair no mal. Aí não é o mal generalizado, não é cair no mal no sentido de fazer uma coisa errada, porque a primeira parte da oração já cobriu isso. Não nos deixe cair em tentação. Mas nos livra do mal, ali é o maligno no original. Nos livre de Satanás. Assim como Satanás pediu para Deus, para Jesus, para peneirar o Pedro, né, para tentar acabar com a vida de Pedro, e Jesus intercedeu por Pedro junto ao Pai. Então a gente ora para que Deus nos livre do maligno, porque nós não ignoramos os seus dardos, os seus ardis. E finalmente a oração termina dizendo que nós devemos perdoar, irmãos. Eu tenho ensinado isso aqui para vocês e tenho procurado viver isso na minha vida. Perdão é uma das coisas mais ricas que nós podemos manter junto a nós. É quase que a essência do Evangelho, porque o Evangelho é perdão em Cristo Jesus, não é verdade? Não é as boas novas de perdão para aquele que está afastado de Deus? Então, a gente tem que guardar o perdão no coração, irmãos. Não guardar mágoa, não guardar rancor. Tem dia que a gente fica bravo, nervoso, não é verdade? A ira sobe, a gente fica doido. Mas a palavra de Deus diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Perdoa, não leva nada, não deixa. Procura ter, no que depender de vós, tem de paz com todos. Tem que procurar ter uma lista branca, né? Uma lista assim, sem ter nada escrito, uma lista vazia, sem ter nada escrito de rancor, de
de mágoa, né? Apagando uma página em branco, uma página que não foi escrita ainda, deixar, né? Ou se escreveu, mas como vai lá e apaga, não deixa nada, né? Procurar apagar de modo que você não veja, que não consiga ver nem as marcas do que foi escrito, né? Então, essa é a oração. E nós falamos aí do Dia dos Pais. Então, aliás, eu quero já, de antemão, acabar com a curiosidade de alguns, se é que tem, né? Porque às vezes nem tem essa curiosidade, né? Mas eu queria deixar já o título da mensagem de antemão. Acho que é a primeira vez que eu faço isso, porque a gente fala geralmente a mensagem quando vai pregar, né? Mas o título da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês depois do louvor, da oração, é: o melhor pai do mundo mora no céu. O melhor pai do mundo mora no céu. Amém? Você está louvando o Senhor? Eu queria convidar os irmãos que vão estar responsáveis, irmão Evaldo, a Vitória, Camila, irmã Selma. Que bom. Você que está em casa, quero dizer para você, não fica ciscando aí no celular, não. Você está no culto. Então não fica trocando, porque às vezes está com o celular, mas aí vai para o WhatsApp, vai para uma outra coisa, distrai. É culto, para você ficar firme no YouTube. Estou fazendo propaganda não, mas é para ficar firme no culto até o final, viu? Não é para sair não. Fica aí como se você estivesse aqui dentro da igreja, tá bom? É você mesmo. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar nosso culto a Deus, o nosso Pai. Nosso louvor ao nosso Pai, que está no céu, que é o único Deus vivo e verdadeiro, digno do nosso louvor, da nossa adoração. Eu não tenho muito costume de comemoração, mas hoje é o dia comemorado o Dia dos Pais, né? E me veio a lembrança hoje meu pai, que já está há muito tempo morando com Jesus, mas me ensinou bastante coisa boa. E fiquei pensando na bênção que é ser pai, não é? E como Deus planejou isso desde a eternidade, né? Fiquei pensando nisso, pensando na soberania de Deus, de escolher filhos para nós, né? Isso é tremendo. Pensar que lá na eternidade passada Deus já tinha um plano para a nossa vida, né? Deus já tinha um plano para a vida do Eliseu, de dar a ele, a Rebeca e o Natan, né? Deus já tinha um plano na vida do pastor de dar a ele, o Natan e a Laila. Deus já tinha um plano para mim de dar o Kaique para nós. É um plano eterno, né? E nós só temos que agradecer ao Senhor por isso, por esse Pai que Ele é, presente, amoroso, bondoso, poderoso. E esse Pai nos livra, como foi lido aqui, Ele nos livra do mal, nos livra do maligno, não é? A palavra diz que Satanás anda ao nosso redor, rugindo como um leão. Satanás não é um leão. Leão, só existe o leão da tribo de Judá, que é o vencedor sobre todas as coisas. Mas ele ruge como um leão, diz a Bíblia, buscando a quem possa devorar. Mas a palavra de Deus nos afirma que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos adorar o nome do Senhor.
Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Amém. Quantas vezes o Senhor já estendeu as mãos dele sobre você e te livrou? Quantas vezes você achou que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída, ninguém podia te socorrer, e Deus veio e te socorreu? Quantas vezes? Alguém já passou por isso? Quem já passou por isso? Que imaginou que não tinha mais jeito, né? Aí o Senhor veio e trouxe o socorro. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor.
amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Aos contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração.
temos um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. seja Engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, Aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Peço que a nossa irmã Selma ore a Deus agradecendo por esse momento de louvor. Senhor Pai, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, grandioso, Pai, que tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Obrigado pelas orações respondidas, ó Deus querido e Pai todo precioso. Obrigado pelo carinho que o Senhor cuida de cada um de nós, Pai amado. Muitas vezes somos tão imperfeitos, Pai, tão cheios de defeito, errando carinho, de dedicação a nós, ó Pai. Deus querido, entregamos o nosso louvor, Pai amado, que ele te seja agradável, Senhor. Que seja, Pai amado, para a tua honra e glória, Amém, meu Deus. Pai querido, Deus amado, porque te amamos, Senhor, e queremos fazer o melhor, Pai, mas sabemos das nossas limitações, Senhor, das nossas falhas, mas queremos te entregar o melhor, mas até nesse momento, Senhor, precisamos de ti, precisamos do seu grande cuidado, do seu amor, da tua força para fazermos o melhor, Pai amado. Deus querido, eu te agradeço por tudo, Pai, pelos irmãos que já estão sendo curados, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre a nossa igreja, sobre cada igreja na face dessa terra, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, meu Deus amado, querido Pai. Também coloque, Senhor, cada família aqui, que o Senhor esteja abençoando essas famílias que estão aqui no templo hoje, as que estão em casa também. Que o Senhor possa derramar infinitas bênçãos sobre a vida deles, Pai amado. Pai, também te peço, querido Deus, pela palavra que vamos ouvir nesse momento, que o Senhor possa estar usando o pastor William, Pai, que é um vaso, Pai amado, que está sendo usado por Ti, querido Deus, que possamos compreender e não só sermos ouvintes, Deus, mas sermos praticantes da Tua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, em o nome do Senhor Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Queridos, antes da ministração da palavra, vamos ter uma oração. Vou orar nesse momento pela nossa nação, pelas autoridades. Depois, eu gostaria de pedir ao irmão Hilton que viesse à frente aqui, orar pela igreja, né? Orar pela vida da Iris, por aqueles que estão adoentados, né? Pelas pessoas que estão necessitadas nesse momento da nossa, aqui da igreja, estão necessitadas das nossas orações, né? E quero pedir também para o irmão Ivaldo orar pelos missionários, por essa situação no Líbano, né? Estava ouvindo hoje voluntários que foram para o Líbano na parte de cirurgia plástica. A bomba ali explodiu e muitas pessoas ficaram deformadas, e queimadura, né, grau assim mais profundo. A necessidade, a carência é muito grande, né? Vamos orar nesse momento. Nós sabemos da igreja na China, que tem sido perseguida violentamente pelo sistema ali do comunista, né? Vamos orar pelos missionários, tá bom? Então, eu oro, depois o irmão Wilton, depois o irmão Ivaldo. Tá bom. Irmão Hilton, pode colocar na oração? Ricardo, a esposa da professora que está no grupo lá, né, que caiu do skate, e o técnico da refrigeração, Eduardo. Ricardo e Eduardo, ok? Vamos orar nesse momento, né, irmã Camila? Bendito Deus, eterno Pai, nós queremos levar as nossas orações. Que privilégio maravilhoso poder orar, Deus, porque o Senhor realmente tem a resposta, Pai. Queremos pedir pelo nosso país. Ouvimos a mensagem abençoada do irmão Emerson nessa manhã, Deus. Teu plano na vida de Abraão,
A única solução para todo o mundo, para toda a sociedade, é no teu projeto em Cristo Jesus, Pai. Mas nós sabemos também que temos as nossas autoridades seculares, Deus, que o Senhor estabeleceu, Pai. E se um país é regido por um regime que não tem o temor do Senhor, um regime que não respeita os valores mais básicos que o Senhor estabeleceu, como a família, a paternidade, maternidade, o respeito, a vida, Deus, a liberdade, esse país certamente há de sofrer. Por isso nós queremos pedir em favor daqueles que nesse momento, Deus, estão incumbidos, né, estão revestidos de autoridade nos cargos para os quais foram designados, eleitos. Queremos pedir pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, todos os seus ministros. Queremos pedir também pelos governadores, Deus, por todos os juízes, os deputados, Deus, senadores. Queremos pedir também, Deus, pelo exército. Queremos pedir, Deus, por todos aqueles que têm nas suas mãos a capacidade de decisão, a capacidade de execução das leis, Pai, de formulação das leis. Deus, que o Teu Santo Espírito incomode, Deus. Perdoa os nossos pecados como nação, Deus. Não nos deixe, Deus, virarmos uma ditadura, Deus. Um país opressor, Deus, onde não haja liberdade para os direitos mais fundamentais, Pai. Pedimos que o Senhor dê sabedoria e temor do Senhor sobre esses líderes, Pai. Livra-nos, Pai, de toda maldade, Deus. Guarda o Brasil, Deus. Suplicamos, Deus. Queremos poder dizer em voz alta, Deus, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Precisamos do Senhor dirigindo o Brasil, Deus. Mais do que um presidente que teme ao Senhor, precisamos ter o Senhor como realmente Deus dessa nação, Pai. Por isso pedimos em nome do Senhor Jesus. O Senhor tenha misericórdia do nosso povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, presencialmente. Quero dizer para os irmãos que eu estou bem de saúde, não tem problema nenhum. E a Iris também está sendo curada, as orações estão chegando a Deus. E eu sou chorão, igual o pastor. Então eu vou orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Pecados, às vezes, terríveis. Porque se eu disser que não peco, estarei mentindo, Senhor. Mas o Senhor tem Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Por isso, Pai, eu quero pedir agora pelos enfermos da igreja, pela Iris, Senhor, pelo Eduardo, Senhor, que está ali também cansado, Senhor, com idas e vindas, pelo Lucas, Pai, que também está na mesma lida, Pai. Abençoa, Senhor, minha filha, curando, ela é tua serva, ela precisa, Pai, porque ela precisa servir, continuar servindo ao Senhor. Ó, meu Deus, tenha misericórdia dela. Tenha misericórdia também do professor, Senhor, Eduardo, que está ali internado, Senhor, sofreu aquela queda no skate, ele estava brincando com seus filhos, Pai, e aconteceu esse acidente, Pai. Obrigado, porque eu sei que o Senhor está cuidando dele. Também queremos pedir, Senhor, pelo Eduardo que cuida, Senhor, do ar-condicionado da igreja, e que o Senhor refrigere a alma dele, Senhor. Assim como ele cuida, Senhor, da refrigeração aqui do templo, que o Senhor possa estar refrigerando a alma dele e ele possa ser curado também, Senhor. Ajuda, Pai, dê-nos
coragem de dizer a tua palavra. Abençoa, Senhor, meu primo Mário, que é ateu, Senhor, a quem eu preguei o evangelho essa semana para ele, ó Pai. Que ele decidiu, repetindo as minhas palavras, Senhor, de salvação, que ele possa, Senhor, ser perturbado pelo Espírito Santo para deixar, Senhor, o ateísmo, Senhor, e se entregar a Jesus. Ele é de família cristã e por isso conhece a tua palavra. E é pior quando conhece, Senhor, porque endurece muito o coração. Abençoa, Senhor, os meus parentes pastores. Eu dou graças a Deus porque os meus pais foram os evangelistas na minha vida. Já estão com o Senhor. Abençoa os pastores amigos, os pastores parentes, que temos vários pastores parentes amigos. Abençoa o pastor William, pastor Tiago, a família enlutada do pastor Walter também, esteja com ele, Senhor, guardando e protegendo aquela família, Senhor. Eu oro no santo nome do Senhor Jesus, agradecido, sabendo que as respostas das orações que estamos fazendo já estão sendo recebidas e devolvidas ao Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eterno Deus, grandioso Pai, continuando na Tua presença ainda nesse momento de culto, nós vamos agora nesse momento implorar pela Tua misericórdia sobre nossos missionários, ó Deus, aqueles que atenderam o ID de Jesus, estão levando a Tua semente, andando, chorando, as dificuldades, ó Deus, que eles estão passando, espalhado, ó Deus, para esse mundo afora, levando a Tua palavra. Foi uma ordem de Jesus Cristo, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, e eles têm atendido, ó Deus, que o Senhor esteja suprindo suas necessidades, guardando, ó Deus, de todo perigo, todo mal, em especial, Deus, aqueles missionários que estão lá no Líbano, que muitos podem ter sofrido também com essa tragédia tão horrível, Deus, que aconteceu no Líbano. O Líbano, Deus, que é um país, ó Deus, que vive numa inconstância, ó Deus. O povo já não quer mais aquele governo, não sabemos ainda qual foi o motivo dessa explosão, se foi um ato terrorista, se foi político, ó Deus, mas foi uma demanda muito grande, ó Deus, foi um estrago, 158 pessoas morreram, uma tragédia. E dentro desses, ó Deus, pode ser que tenha muitos missionários, muitos cristãos também, sofrendo. Que o Senhor esteja amparando a cada um, ó Deus. Nós colocamos em Tuas mãos aquele povo libanês, ó Deus. Eles são um povo, ó Deus, muito aliado também com o nosso país. Mas que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Deus. Também como a Síria, ó Deus, que sempre viveu em guerras, em destruição, a vida toda, ó Deus. E temos missionários lá também. Que o Senhor esteja guardando nossos missionários, aqueles que trabalham também com os muçulmanos, ó Deus, que sofrem muitas perseguições, e eles têm que ter uma estratégia, ó Deus, para poder levar a Tua mensagem. Que o Senhor esteja abrindo as portas, e que a Tua semente, ó Deus, seja espalhada a todo esse povo, ó Deus. Te peço Tua misericórdia sobre a China, ó Deus, que é um país, a segunda economia do mundo, e ela tem sido, ó Deus, trabalhado, que eles querem pegar o primeiro lugar. E também, ó Deus, é um país comunista, onde estão começando a perseguir também as igrejas. O Senhor tem misericórdia, Deus, que caia por terra, ó Deus, essa ação daquele presidente. E todos os demais países, ó Deus, que é inimigo da Tua palavra, como na Venezuela, Cuba, e tantos outros países, ó Deus, são pessoas ateias que estão governando. Que o Senhor esteja, ó Deus, tendo misericórdia desses países, ó Deus. Nós colocamos tudo em Tuas mãos e Te rogamos pelos nossos missionários também, aqueles que por aqui passaram, assim como o Delto, lá no Rio Grande do Sul, outros missionários, Deus, que eu não consigo lembrar o nome, que estiveram aqui conosco, trazendo, Deus, seus informes, Deus, dos seus trabalhos. Que o Senhor esteja com cada um, Deus, porque a Tua palavra diz que enquanto a Tua palavra não for espalhada a toda criatura do mundo, a volta de Jesus não acontecerá, ó Deus, e nós almejamos isso. Nós colocamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Abra comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. Deixa aberto aí, não fecha não. Daqui a pouco nós vamos fazer leitura. Qual que era o título da mensagem de hoje? Maior pai de todos. Hã? Melhor pai do mundo mora nos céus. Melhor pai do mundo mora nos céus. Irmãos, então nós comemoramos hoje o Dia dos Pais, que é um dia de homenagens, reconhecimento, gratidão por parte dos filhos, esposa, família, os amigos, a igreja, de modo geral. A sociedade se volta para esse dia, porque ainda que haja um comércio, alguma coisa, mas a lembrança, a gratidão, assim como há no Dia das Mães, né, e outras datas. E como pais, eu falo como pai, e a minha palavra hoje, ela é direcionada a toda a igreja, mas especificamente para os pais. Né. Acho que nós temos uma grande lição, toda a família, né, mas essa palavra eu quero deixar especificamente para aqueles que receberam essa vocação santa, essa missão de serem pais. E nesse dia de homenagens, de lembranças, alegrias, né, orações, hoje tivemos um momento muito bonito, a hora que almoçamos lá, almoçando em casa, né, a esposa, meus filhos orando, né, agradecendo a Deus. Eu também agradeço a Deus pelo meu pai, o seu Gessé. Eu tenho exemplo de superação, de sabedoria, temor ao Senhor, né? Mas como pais, diante dessas homenagens, nós ficamos felizes. Lógico, é como as mães. Eles não ficam felizes no Dia das Mães? É ou não é? Até as crianças, no Dia das Crianças, ficam felizes, não é verdade? Então nós, no Dia dos Pais, nós ficamos felizes, né? Daqui a pouco estão inventando o Dia dos Adolescentes aí também. Mas nós ficamos felizes, irmãos. E gratos, né, com o reconhecimento, com o carinho, com o amor, etc. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, você que é pai, eu acho que você deve sentir como eu, né? Reconhecer as nossas imperfeições. A gente recebe as alegrias, as homenagens, tudo isso, mas no fundo a gente sabe das nossas falhas, das imperfeições, né? Conforme o irmão Wilton estava orando aqui, né? E se a gente disser que não tem pecados, né? Eu quero confessar aqui alguma coisa para os irmãos. Me permita compartilhar uma experiência pessoal, um testemunho rápido. Há um mês atrás, ou talvez algumas semanas, talvez nem isso, né? Menos de um mês, estava lá no fundo lá de casa, mexendo lá, fazendo umas coisas, e ouvindo música e pensando, né, na criação dos meus filhos, da Laila, do Natan, e comecei uma tristeza tão grande assim dos erros que eu cometi, né? Se eu pudesse voltar atrás, irmãos, eu tinha feito tantas coisas diferentes. Eu fico pensando no irmão Wilton, quando você andava com o Wiltinho no colo, segurava na mão do Vitor, da Iris. Como pai nós erramos. Não há um pai que não erre. Nós somos, como diz lá o autor de Hebreus, nós tivemos nossos pais humanos, pais como o mundo, né, que corrigiam-nos como bem lhes parecia. Quer dizer, nós corrigimos, nós educamos como bem nos parece. E nós erramos muito. Acertamos. Quando erramos, às vezes erramos não com a vontade de errar, mas com a vontade de
de acertar, né? Então nós sabemos que e esse conflito, irmãos, é um conflito de gerações, né? Isso a gente vê claro, de fato, que esse relacionamento entre pai e filho não é um relacionamento fácil, é um relacionamento difícil. Se fosse fácil, Malaquias acaba dizendo: ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quer dizer, não precisaria de uma atuação do Senhor. Olha que coisa difícil, Deus tem que atuar. Ele enviaria Elias, né, tá falando, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se fosse fácil, Paulo não teria exortado na epístola aos Efésios, nem a epístola à igreja de Colossos. Paulo vai exortar a relacionamento dos pais e os filhos, para os pais não provocar a ira aos filhos, mas os filhos também honrarem, obedecer aos pais, seja submisso. Então, nós vemos lá em Efésios capítulo 6, Colossenses capítulo 3, essa questão é abordada nas Escrituras. Vemos inúmeros personagens, tanto no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo, que tiveram problemas de relacionamento com os pais. Não é verdade? Quer dizer, esse choque de geração não é fácil. A cultura popular enxerga muito bem isso. Tem uma música, uma poesia que foi deixada muitos anos atrás, né, daqueles cantores, o Belchior e da Elis Regina, que diz o seguinte, né: a minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então eu estava lá retomando o testemunho, estava lá no fundo e eu chorei de ver os meus erros. Por quê? Quantas vezes eu critiquei meu pai? Bati de frente, não entendia. E parece que a gente vai envelhecendo e a gente vai percebendo que os erros que a gente criticava, às vezes são os erros que a gente comete. Isso vai amolecendo o nosso coração, não é verdade? Estou certo ou estou errado, irmãos? A gente vai percebendo, isso não é só com o pai, as mães sabem disso, né? Às vezes você criticava a tua mãe do jeito que ela te corrigia, do jeito que ela fazia, e às vezes você vê se procedendo, agindo com os mesmos erros. Tá? E isso ao mesmo tempo que causa uma dor, uma tristeza, né? Porque o erro com os filhos às vezes não tem volta. Se você solda uma peça errada, depois você pode esmerilhar, consertar, né? Uma madeira é material, mas o ser humano é vida. Então, é uma responsabilidade muito grande. Esse papel de pai, o papel de mãe, é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente erra, como consertar, irmãos? Por mais que às vezes a gente peça perdão, por mais às vezes que a gente tente recompensar de alguma maneira, a vida não volta, não é verdade? Por isso é uma responsabilidade muito grande, e não tem um pai que não vai passar por isso, por esses conflitos, né? E os filhos, que talvez não entendam agora, vão ser pai um dia e vão entender, não é verdade? Vão ser mãe e vão entender. Então a gente tem que procurar sempre fazer o melhor. E eu quero, diante disso, então, eu preguei essa mensagem alguns meses atrás com outro viés, e uma outra perspectiva. Tenho certeza que o irmão Hilton, ele guarda as mensagens, lembra, ele vai lembrar disso. Eu preguei o terceiro filho, né? Primeiro filho, não tem o filho pródigo, o primeiro filho, o segundo filho, aquele que fica em casa, e o terceiro filho, quem que era? Não lembra da mensagem? Vou pregá-la então hoje. Terceiro filho, Jesus, o filho perfeito, né? O filho que cumpriu a vontade do pai perfeitamente. Não errou que nem o filho pródigo, que foi rebelde a sair, e não ficou também amargurado e egoísta como aquele filho que ficou. A gente vê em Jesus a personificação do filho perfeito, do filho ideal, que obedeceu à voz do pai, e tudo agradou o pai. Então, essa mensagem, na verdade, os pastores pregam ela em diferentes abordagens. Você tem a abordagem específica no filho pródigo, quer dizer, um filho dissoluto, o filho que esbanjou, que gastou as coisas. Então você tem a mensagem no filho pródigo, focalizada no filho pródigo. Pode se focalizar também no filho que ficou, né,
que é o filho que não sai de casa, mas ao mesmo tempo o coração não está junto com o coração do pai, que é o filho, né? E você pode focalizar no pai, né? E é nisso que eu quero focalizar hoje com vocês, na questão do pai, já que é o dia dos pais, quero focar. Então nós vamos passar a leitura da mensagem, Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas capítulo 15, verso 11. Eu disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos, para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Eu vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um melhor bezerro, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música, as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? Ele lhe respondeu: o teu irmão voltou, o teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois
este teu irmão estava morto e reviveu. Ele havia se perdido e foi achado. Que parábola maravilhosa, né, irmãos? Parábola cheia de vida, cheia de amor, cheia de compaixão. Aliás, Jesus, na sua infinita sabedoria, escolheu esse método maravilhoso das parábolas, né? E as parábolas são histórias que são criadas, mas que são possíveis de ser vivenciadas, baseadas em fatos do cotidiano, da vida, né? As coisas que aconteciam, como a parábola do bom samaritano, né? A parábola da dracma perdida. São histórias que foram inventadas, mas que são baseadas em coisas da vida real, que poderiam perfeitamente acontecer, né? Quantas vezes não aconteceu histórias parecidas? Antes mesmo do Senhor Jesus ter contado essa história, ali, aqui, 1000 anos atrás, 2000, na época de Davi, na época de Abraão, lá atrás, quantas cenas como essa não deviam ter acontecido? De um filho que devia ter pegado a parte que tinha dinheiro e ter partido, né, no Oriente, na Palestina, naquela época. Então, Jesus usava esse método de contar histórias. Para quê? Para que as verdades inefáveis, para que as verdades eternas, as verdades vivificantes e poderosas do reino de Deus pudessem ser acolhidas nos corações das pessoas mais humildes, das pessoas mais simples. Irmãos, ainda que, e eu falo como um amante, assim, um estudioso, né, de toda a parte da linguística, da teologia, da lógica, eu amo estudar isso. Mas o pensamento abstrato, o pensamento da lógica, ele satisfaz uma parte da população. Ele não tem esse poder que a narrativa tem, o poder das histórias, né? Tanto é que você pega a Bíblia de Gênesis até Malaquias e todo o Evangelho, boa parte, depois a gente vai para as cartas de Paulo e tal, mas boa parte disso são histórias, e elas servem para alimentar o povo, história de vidas, né? E essas histórias nos alimentam. Então, estou falando aqui a respeito de Abraão, como o Emerson falou de manhã, a história de José no Egito, de Davi, derrubando o Golias. Então, nós temos tantas histórias, Jesus com os discípulos, no barquinho, acalmando a tempestade, não é verdade? Quer dizer, a narrativa tem um poder arrebatador, só que ela traz consigo verdades que elas têm poder de modelar a nossa maneira de pensar. Tem o poder de poder nos guiar, nos direcionar. E a palavra de Deus é rica nisso. E as parábolas, então, Jesus escolheu as parábolas, e elas são ricas de ensino. E essa parábola não é diferente. Quando nós vemos a pessoa desse pai, eu quero focar no pai. Nós temos muitas lições para aprender. Nós, como pais, temos muitas lições para aprender com esse pai. É que a mensagem chama, né? O melhor pai do mundo mora nos céus, Pai nosso que estás nos céus. Né? E essa parábola, eu entendo, assim como muitos pastores também entendem, muitos estudiosos, que o pai descrito nessa parábola, ele aponta para o Pai Celestial. É o Pai que está estendido para receber de longe, olhando e de braços abertos para estender o filho arrependido que volta da sua vida dissoluta e que se arrepende e volta para os braços do Pai. A primeira lição que nós vemos nessa história, a história ela já é bem simples, né? O pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo quer o que ele tem por direito, a herança, e depois de alguns dias pega a herança, vai gastar o seu dinheiro da maneira, uma maneira que não é sábia, é uma maneira que vai lhe trazer muito prejuízo, perder tudo que tinha, perder o seu anel, perder a sua sandália, perder tudo. Ele perdeu tudo. Quando voltou não tinha sandália, estava sem uma roupa de qualidade, uma roupa boa, não tinha anel no dedo, mais nada, como se fosse um indigente. Perdeu tudo. Pegou a herança, gastou em nada. E voltou. Quando volta, o pai, essa lição toda que a gente viu, esse amor aqui estendido, essa sabedoria. E depois o filho mais velho, quando volta, fica revoltado, não consegue entender como que o pai pode tratar daquele jeito, fazer festa
com um filho tão irresponsável, com um filho tão pecador, né? E o filho mais velho fica revoltado. Mas a parábola acaba com o pai argumentando. Ele estava morto. Eu não vou celebrar que alguém morto ressuscitou, está vivo? Eu não vou celebrar que alguém que estava perdido foi achado? Será que isso não é razoável aos teus olhos? Falando para o filho mais velho. Será que isso não é justo aos teus olhos? Lembra que eu comecei aqui dizendo que o conflito entre pais e filhos não é fácil? Que realmente o filho acha que o pai errou, lá na frente vai ter certeza que o pai errou, mas vai errar os seus erros, vai ter os seus próprios erros. De fato, irmãos, a primeira lição que nos tem aqui por parte desse pai é a seguinte: que é um pai que compreende a natureza dos seus filhos. É interessante isso, né? O pai compreender a natureza dos filhos. Percebe uma coisa? É engraçado, né? Às vezes o filho, na aparência, na biologia, no físico, na fisionomia, o filho puxou o pai. É a cara, né? Esculpido em mármore Carrara. É a cara do pai. Mas na maneira de agir, no comportamento, é a mãe. Por fora parece o pai, mas a maneira de agir é a mãe. E às vezes é inverso, né? Às vezes você olha por fora, é a cara da mãe, puxou a mãe, o filho lá, ou a filha é a cara da mãe, mas a maneira de agir é igual à do pai. Então, por quê? Porque são coisas distintas, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o pai conhece o filho, né? O Isaac não enxergava direito, com o olhinho fechado lá. Esse braço está peludo. É o braço do Isaú. Aí o Jacó tinha o braço que não tinha pelo. Ele sabia qual que... Esse é o cheiro do meu filho, o cheiro do campo. Não conhecia um filho, conhecia outro. O pai conhece os seus filhos. Você sabe. Às vezes você dá uma bronca, você sabe como um filho vai reagir e como o outro filho vai reagir, não é verdade? Você sabe, como pai, como mãe, você sabe como o filho vai reagir, como o temperamento de cada um, a natureza de cada um. E não é só com relação ao temperamento, à natureza, mas também nós sabemos a fase que está vivendo, não é verdade? Você faz e toma algumas decisões, às vezes dá bronca, algumas correções, quando é criança, e você não vai usar essa mesma disciplina quando é adolescente, ou quando é uma idade maior. Então você sabe a fase que está, as coisas que são próprias de cada idade, não é verdade? Cada idade tem as suas coisas que lhe são características. E o pai do filho pródigo é muito interessante, sabe por quê? O filho mais novo chega e fala o seguinte: cadê a minha grana, a parte que eu tenho direito, na herança? Esse filho sabia que tinha o direito da herança, né? A herança era para dar depois, mas não, eu quero minha herança. Quer dizer, eu quero me desligar do Senhor, eu quero minha herança, me dá a parte aí. Você acha que aquilo foi fácil para o pai? Ô filho, se fosse na época do cheque, assina aqui, pega o teu cheque, quanto você quer? O pai ficou morrendo, feliz da vida, ficou tudo contente. Você acha que foi assim? A gente poderia imaginar essa parábola. Lógico que não. Pai, o que será que esse menino vai fazer com esse dinheiro? E já conhecendo a natureza do filho, eu sabia, lógico, que o filho... Tudo bem, nós estamos aqui entrando no campo de uma especulação, é só uma parábola, mas como a parábola é aplicável às coisas do dia a dia, então a gente pode imaginar que o pai, quando o filho dá o dinheiro, o pai já dá o dinheiro sabendo que isso não vai virar uma coisa boa para o filho. Mas, de qualquer maneira, o pai, ele não vai falar, não vou te dar o dinheiro, não fica... Não, na parábola, e esse pai aqui é um modelo para todos nós na parábola, o pai faz o quê? Ele divide, dá o dinheiro. Difícil imaginar, né? Assim, esse pai está muito bonzinho, né? O filho vem lá, quer o dinheiro dele, está aqui. E vai. Eu acho que... Será que a gente faria isso? Irmão Evaldo, ele faria, pega. A gente, né? Não. Está na hora, não. Vou te dar coisa nenhuma. Depois, quando você for mais para frente. Mas o pai
Ele sabia o momento que o filho estava passando. Sabia que por mais que ele argumentasse ou falasse, não ia conseguir tirar do coração do filho a obstinação. Então dá o dinheiro. Um pai que sabe, conhece a natureza, conhece os filhos. E é difícil, irmãos, porque nós, pais humanos, nós nem sempre sabemos lidar com essa questão. Às vezes a gente segura quando tem que soltar, ou solta, né? Deixa aí quando tem que segurar. Eu já errei muitas vezes assim, acho que a gente não é às vezes. Na verdade, não é difícil saber quando você deve segurar, quando você deve soltar. Às vezes a gente está segurando mais do que deve, né? E Provérbios tem uma coisa muito interessante. Provérbios não, Cantares, o livro de Cantares fala, mas é a questão da irmã, né? Temos uma irmã que é novinha, né? Se ela for muito atirada, nós vamos fazer uma muralha em volta dela. Quer dizer, se ela tiver a natureza muito arredia, né? Então nós vamos ter que segurar ela no pé da mesa, amarrar aqui. Mas se ela for muito tímida, fechadinha, então a gente tem que apresentar, estou parafraseando, né? A gente tem que liberar ela para poder casar, apresentar para os outros. Quer dizer, olha essa linguagem de Cantares, quer dizer, a natureza humana, saber como que é. E o pai, mas não é fácil, irmãos. Muitas vezes nós repreendemos quando nós devíamos encorajar. Eu já errei um monte de vezes, irmãos. Repreendendo numa hora que eu não devia repreender. Naquele momento eu devia estar encorajando. Errou, mas entender a atitude que teve por trás. Qual que foi a motivação? Por que às vezes a gente briga por causa da superfície, do erro superficial, mas não entende o que foi a motivação. Então nós erramos como pai, muitas vezes nós erramos, porque nós não encorajamos, nós corrigimos quando devíamos encorajar, e às vezes quando é para corrigir, acaba encorajando para o erro. Né? Quem pai que não faz isso? Quantas vezes nós não erramos assim, né? E muitas vezes a gente fica bravo, uma criança que faz uma coisa, nós esquecemos que quando nós éramos da mesma idade, nós aprontamos as mesmas coisas, não é verdade? Fica bravo, puxa a orelha, e fica nervoso e faz aquilo, mas esquece que quando a gente estava na idade, cometemos os mesmos erros. Mas esse pai, pode falar, irmão Hilton. Se você puder abaixar a máscara e falar para a gente poder ouvir. Exatamente. É verdade. Tá certo. E aqui você tem o filho mais novo, querendo a parte da herança, tudo, né? Irmãos, então, a questão é que aqui, a primeira lição que eu quero deixar para os pais é o seguinte, que o pai tem que procurar compreender o filho. Não é fácil compreender o filho, compreender a filha. E em Deus, nós temos um pai que nos compreende, irmãos. Ele sabe a nossa natureza. Imagina se Deus nos tratasse do jeito que a gente trata as coisas. Deus é tão bondoso, irmãos, e nós precisamos, pais, nós precisamos aprender com o nosso Pai Celestial. Ele não desiste da gente, Ele sabe a nossa natureza, Ele sabe, olha como Deus é bom. Ele como Pai, Ele sabe o tempo certo de te entregar as promessas, Ele sabe quando Ele precisa te corrigir. Às vezes a gente peca, a gente fica assim, vai vir chumbo grosso do céu sobre a minha vida. Agora, metralhadora de Deus vai descarregar. E aí tem dia que a gente fala, está tudo tranquilo, mas de repente vem aquela correção da parte de Deus. Mas Deus, eu estou bonzinho aqui, está tudo certo. Porque Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Sabe quando a gente precisa mandar a gente para o deserto. Sabe a nossa natureza. Ele conhece a nossa constituição. E a gente precisa aprender a conhecer os nossos filhos como Deus nos conhece. A segunda lição que o texto nos apresenta desse pai, que é um pai. Então, a primeira lição é o amor, é a compreensão. A segunda é o perdão. Por quê? É um pai que está aguardando, de braços abertos, o filho que volta arrependido. Ele olhou de longe o filho que vinha arrependido. E aqui é uma lição muito grande do filho pródigo. Olha a consciência do pecado dele. Ele fala, primeiro eu pequei contra os céus. Pequei contra os céus e pequei contra o Senhor, Pai. A consciência que ele tinha de pecado era grande, a ponto dele falar, eu vou para o meu pai,
Olha, você não precisa me tratar como teu filho, porque o que eu fiz eu não devia fazer. Eu peguei dinheiro da herança, fui embora, nem avisei onde eu ia, fui embora, gastei numa terra estrangeira com prostituta, gastei todo o dinheiro, perdi tudo, fiquei nos porcos, ali passando necessidade. O que eu fiz, eu envergonhei o teu nome. Eu não devia ter envergonhado o teu nome. Eu dissipei a tua riqueza, dissipei a tua propriedade, sujei o teu nome. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Se o Senhor me tratar como um dos teus funcionários, eu vou ficar muito grato, eu vou ficar feliz, até não querer mais. Olha que coração. Então, quanto é que quando o pai chega de longe, abraça, beija o filho, pescoço, o filho não dá nem tempo de falar, ô pai, que saudades, ô pai, eu estava morrendo de saudade. Não, o filho fala, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Então, mostra arrependimento verdadeiro. E o pai, esse pai celestial, o nosso pai, é um pai que nos... Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, como esse filho. E em Cristo Jesus, o Pai nos recebeu, perdoou as nossas ofensas. E que interessante. Aqui há uma sabedoria muito grande, irmãos, com relação ao perdão. Eu não falei do Pai Nosso e perdoar as dívidas. Isso é uma lição para nós, os pais. Eu acho que o pai procura não fazer isso, Só o pai que não tiver muita sabedoria, mas nunca guardar rancor do filho. Não guardar rancor. Esse pai não guardou rancor, não guardou mágoa nem nada. O filho pegou dinheiro, foi lá, usou, gastou anos da vida fazendo tudo que não devia, depois apareceu tudo estrupiado lá, e o pai fala, tá vendo? Eu não falei para você não sei o que lá, puxa o carro, não quero mais saber. Não. O pai não fez isso. O que ele faz? Ele faz festa, manda colocar anel, manda colocar a veste, manda pôr sandália, pega o melhor bezerro. Quer dizer, um pai que não guarda rancor. Pai que viu o arrependimento do filho e falou assim, nossa, eu quero que alegria de poder te receber de volta. É uma lição muito grande, irmãos. Muitas vezes, os nossos filhos vão cometer erros, pecados, que vai machucar muito. Vai doer o coração. O pastor Josué Gonçalves, acho que trabalha com família, com casais, é uma pregação dele, ele diz o seguinte, eu não sei se foi um testemunho dele, ou com a experiência dele, eu não lembro, mas o testemunho é mais ou menos o seguinte, o pastor foi aconselhando um rapaz, e o rapaz falou assim, vou casar com essa moça. Aí o pastor falou assim, rapaz, não casa, essa moça vai acabar com a tua vida. Aí eu falei, pastor, mas a diabinha, eu amo ela, eu amo a capetinha, falou desse jeito. E aí ele falou assim, tá bom, fazer o quê? E foi lá e casou. Aí passou o tempo, o pastor não viu mais, segundo ele conta no testemunho. Um dia o pastor está em casa e bate alguém na porta. Na hora que o pastor sai, um pedinte, um mendigo lá, um plástico amarrado no pé, a calça rasgada, no jeito estrupiado, aquele jeito, O senhor tem alguma coisa para me comer, alguma coisa e tal? Quando o pastor olha, você é o fulano que ia casar com a ciclana que eu falei. Aí olhou, pastor! Quer dizer, o pastor já tinha falado, E assim com os pais. O pai está vendo, às vezes, que o caminho que o filho está tomando, que a filha está tomando, o pai morre de amor pelo filho, pela filha. Jamais, como a mãe. Jamais um pai vai desejar que o filho se dê mal na vida. Não é verdade? A gente faz isso, faz por sobrinho, a gente quer o melhor. Mas às vezes a pessoa está obstinada. E ela só vai aprender com as cabeçadas na escola da vida. Infelizmente, tem coisas que não tem como proteger, irmãos. Por mais que a gente queira proteger tudo, os filhos têm natureza diferente. Jacó era diferente de Esaú. Os filhos têm natureza diferente. Tem coisas, por mais que a gente dê a boa educação, por mais que a gente faça tudo, às vezes a pessoa aprender com as cabeçadas lá fora. Mas o importante é a gente não guardar rancor. Essa é uma missão nobre que Deus nos deu de ser pai.
Não é verdade? Que missão maravilhosa é essa, irmãos? E a gente tem que cumprir de maneira excelente até o final das nossas vidas. Não perder a esperança no filho, não perder a esperança na filha. Quando o filho prospera, qual é a alegria do pai em ver o sorriso de felicidade de uma filha, de um filho? O triunfo do filho é o triunfo do pai, não é verdade? Que orgulho o pai tem, isso aqui é meu filho, Você não tem alegria, irmão Hilton? Isso aqui é meu filho, é minha filha. Que alegria que tem de apresentar na comunidade, não é verdade? Então a gente não pode, mesmo quando o filho tem muitos tropeços, a filha, a gente nunca pode guardar rancor, tem que perdão. E a terceira lição que esse pai nos dá é o seguinte: irmãos, com aqueles que erram, às vezes o mundo não tem paciência. Todo mundo erra, mas quando a pessoa erra, a todo mundo para atacar pedra, né? Que nem os fariseus. A mulher foi pega em adultério, aí o que foram fazer? A lei de Moisés manda apedrejar. Todo mundo queria apedrejar. Pessoas que estão cheias de pecado, tudo quanto é lado, o mundo corrupto, tudo cheio de pecado. Mas quando pega um, o pessoal fala, pega para Cristo, quando pega um para querer fazer justiça, e aí o que acontece? Jesus começou a falar, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? O filho mais velho, o que ele faz? Ele se comporta como inimigo do irmão. Ele nem trata como meu irmão. Ele fala assim, esse teu filho aí, foi lá, desperdiçou tudo com prostituta, na terra estrangeira, e o senhor vem ainda faz festa para esse teu filho. Ele não fala, o meu irmão mais novo. Mostra que não tinha carinho pelo irmão, que tinha um distanciamento emocional, um relacionamento distanciado. Ele tem um papel ali de acusador. E a terceira lição que esse texto deixa de um pai, por exemplo, para nós como pai, é o seguinte: como é que o pai faz com relação a esse filho mais velho? O pai justifica o filho mais novo. Irmãos, Deus nos justificou para nossa justificação. Aleluia, né? Grande salvação. Deus nos justificou, irmãos, diante dos nossos acusadores. Nós somos como esse filho mais novo. Desperdiçamos as coisas, fizemos as coisas erradas, mas Deus, pelo muito que nos amou, nos justificou diante dos nossos acusadores. Não há mais a condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó morte, cadê o teu aguilhão? Mulher, cadê os teus acusadores? Um Deus que nos defende diante dos nossos acusadores, como o pai defendeu o filho mais novo diante daquele filho mais velho. Então nós temos um Deus que conhece a nossa Constituição, um Pai de amor, um Pai celestial que conhece a nossa Constituição, um Pai que não guarda rancor, que perdoa, e um Pai que defende, que justifica o seu filho. Mas então isso está mostrando coisa boa, o pai não, o pai corrige. O pai sabe a hora que tem que puxar a orelha, a hora que tem que... O pai sabe, isso faz parte da paternidade, quem ama, né? Todo pai que corrige aquele filho é quem ama. Então tem que ter correção também, a gente sabe disso, né? Mas são lições preciosas que a gente tem na parábola do filho pródigo, que nos dias dos pais nós temos que... a maneira como Deus nos trata, você que é homem, você que é pai, como Deus te trata? Deus não tem tanta paciência com você? Deus não te cobre de misericórdia? A tua vida não tem sido conduzida com base na paciência de Deus que Deus tem com você? Você não tem sido coberto pelo amor de Deus? Não, o que Deus quer de mim, como pai, quer de você, é que a gente siga o modelo desse Pai celestial, que é o melhor Pai no mundo, mas que mora nos céus. Seguir o exemplo dele na educação dos nossos filhos. É inevitável os nossos erros, mas para a gente diminuir os nossos erros, nós temos que olhar o nosso Pai celestial. Pai nosso que estás no céu. Amém? Deus abençoe. Espero que você possa ter muitos
felizes dias dos pais durante a sua vida, com a sua família. Que teus filhos possam te dar alegria, felicidade. E quando vier as lutas, as tribulações, e você por algum motivo ou outro passar algum desgosto, alguma coisa com teu filho, que você estenda o amor, a paciência, e Deus te dê graça para você superar, tá bom? E se você como filho tem algum rancor, alguma mágoa por causa de um erro do teu pai, saiba perdoar também, né? Um dia você vai entender o que é ser pai. Talvez você não entende agora, mas lá na frente você vai entender a responsabilidade de prover o pão, de prover a segurança, de valorizar o nome, né? De formar uma família, de sustentar. A responsabilidade de pai não é fácil, não é fácil. O peso que leva no ombro, né? Mas Deus dá graça, né? Então, que você tenha graça com o teu pai também. Não é, irmão Ivaldo? Irmão Ivaldo que é pai, que é avô, bisavô, olha aí. Foi fácil a criação dos filhos? Mas não deu muita alegria? Não dá até hoje? As alegrias superam as tristezas, não superam? Sem dúvida. Amém. Vem cá. Orar mais uma vez pelos pais, né? Agradecer aos filhos que Deus nos deu, que são herança do Senhor, né? Quem tem os filhos. Por que o neto, encerrando, por que a casa do vô é tão gostosa? Eu ia perguntar, quase que esqueci. Por que a casa do vô é tão gostosa, hein? Do vô e da avó. Fala. Vitória, não sai da casa do vô e da avó. O irmão José Evangelista está assistindo aí, irmã Neuza. Não sai da casa. Por que a casa do vô é tão gostosa, hein? Por que será a casa do vô e da avó? O vô já passou pelo primeiro teste de pai, já está no segundo, então ele está mais experiente. Não tem aquela responsabilidade inicial, né? Está mais brando, a mãe. Quer dizer, é outra. O pai tem que educar, o vô não precisa. Então é outra fase, né? Por isso que o vô é outra coisa, né? Então, feliz dia dos vô também. A casa dos avós é mais preferido, não é tanto pelo avô, não. É pela avó. Porque o avô é aquilo mesmo, ele é sempre meio durão, é assim, assado, né? Agora a avó não, ela abre mão de tudo, né, irmã Débora? Irmãos, pela experiência, ser pai, o dia que eu fiquei pai, foi muita alegria na minha vida. Eu tinha 22 anos. Mas quando eu fiquei avô com 43, a alegria foi mais ainda. E aos 68 anos, quando a minha filha ligou e falou, você já é bisavô. Então, aí foi tripla alegria, né? Chegar a conhecer a terceira geração. É uma herança de Deus, entendeu? E é muita alegria, muitas bênçãos, né? E só temos que louvar e agradecer a Deus por isso. Também agradecer a Deus pela vida do meu pai, né? No início aí, então eu tenho dois pais lá no céu. O pai criador de todas as coisas e o pai que me gerou, né? Que foi sempre um grande amigo meu, um homem simples, né? Mas foi sempre amigo. Até porque eu era o único homem no meio de 7 irmãs. Então eu era, assim, mais preferido, né? E ele me ensinou muita coisa. A palavra de Deus, os caminhos do Senhor. E me ensinou a trabalhar. E com isso, comecei com 7 anos a trabalhar junto com ele. E com isso até hoje, eu não consigo parar de trabalhar. Preciso trabalhar. Eu peguei amor no serviço, amor em tudo, né? Então, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, da minha mãe, né? E eu vou orar pelos todos os pais nesse momento. Deus eterno, Pai poderoso, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Pai Criador. O Senhor é o nosso Pai que nos perdoou através do sangue de seu Filho Jesus.
O Senhor é aquele que está sempre presente em nossas vidas, nos momentos alegres, no momento triste. São tantas experiências, ó Deus, que eu tive contigo. Se for contar, o tempo não dá. E na hora, no momento exato, o Senhor esteve comigo, principalmente nas horas mais difíceis da vida. Eu senti a tua presença, ó Deus. Muito obrigado pelo dom que o Senhor me deu de ser pai, de gerar 2 filhas, pela bênção de eu já conhecer a 3ª geração.